Olá! Bom, hoje a nossa explicação mergulha num tema super importante, que é uma modalidade bem especial dentro do INSS, a aposentadoria para a pessoa com deficiência. E por que ela é tão especial? Porque é um benefício fascinante criado justamente para reduzir aqueles requisitos legais padrão, seja na idade ou no tempo de contribuição. É, na verdade, um direito garantido por lei que reconhece, de forma bem justa, todas as barreiras extras enfrentadas ao longo da vida de trabalho. Mas aí é claro que surge aquela grande pergunta: como é que o sistema previdenciário aqui no Brasil realmente define e, mais importante ainda, mede uma deficiência na hora de liberar a aposentadoria? Porque, olha, não é só chegar lá com um laudo genérico, não. Existe toda uma métrica rigorosa e super detalhada por trás disso. E para desvendar isso de forma bem simples, a nossa análise se divide nos seguintes pontos. Primeiro, vamos ver a aposentadoria em si. Depois, o caminho por idade, o caminho por tempo de contribuição, em seguida, como funciona a pontuação e, para fechar, o valor financeiro do benefício. Até o final, vai ficar muito claro como funcionam as regras e os pagamentos. Então vamos lá. Ponto 1. A aposentadoria da PCD. Para começar, é fundamental entender que existem dois caminhos completamente distintos para garantir esse benefício. E isso ilustra perfeitamente aquela ideia de uma bifurcação na estrada, sabe? Escolher a rota certa logo no começo dita absolutamente tudo o que vem depois. De um lado, temos o caminho A, focado na idade. Do outro, o caminho B, focado exclusivamente no tempo de contribuição ao INSS. Vamos dar uma olhada no ponto 2, o caminho 1, que é a opção por idade. Essa rota baseada na idade é uma verdadeira mão na roda para quem começou a contribuir mais tarde ou teve pausas longas na vida profissional. As regras são bem diretas e trazem uma redução significativa. Exigem-se 60 anos de idade para os homens e 55 anos para as mulheres. Só que, além da idade, é obrigatório comprovar um mínimo de 15 anos de contribuição. E tem um detalhe crucial aí. Esses 15 anos precisam ser obrigatoriamente trabalhados e comprovados na condição de pessoa com deficiência. E aqui vai um detalhe surpreendente sobre esse caminho da idade. O grau exato da deficiência simplesmente não importa. É isso mesmo. Se a deficiência for classificada como leve, moderada ou grave, os requisitos de idade e os 15 anos de contribuição continuam iguaizinhos. Quem segue por esse caminho pula toda aquela complexidade médica que nós vamos ver daqui a pouco. Agora que a regra da idade está clara, passamos para o ponto 3, o caminho 2, por contribuição. Diferente do primeiro cenário, aqui as regras mudam completamente de figura. Nesse caminho, a severidade da deficiência é literalmente a chave mestra de tudo. É exatamente o grau da deficiência que vai determinar quantos anos de trabalho vão ser exigidos para que o INSS libere a aposentadoria. O que é super interessante de observar nessa tabela é como a matemática funciona na prática. Os anos de contribuição caem drasticamente conforme a deficiência se torna mais severa. Funciona assim: para uma deficiência leve, exigem-se 33 anos para homens e 28 para mulheres. Se for moderada, já cai para 29 anos para os homens e 24 para as mulheres. E se for considerada uma deficiência grave, a redução é enorme, apenas 25 anos de contribuição para eles e 20 aninhos para elas. Dito isso, passamos para o ponto 4. Como funciona a pontuação? Afinal, como é que o INSS decide se a deficiência é leve, moderada ou grave? É aí que entra uma sigla chamada IFBRA, o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado. Deixando o jargão técnico de lado, isso nada mais é do que um jogo de contagem de pontos. O médico perito e o assistente social do INSS usam um formulário para avaliar 41 tipos diferentes de atividades do dia a dia em áreas como mobilidade, vida doméstica e cuidados pessoais. Para cada uma dessas 41 atividades é dada uma nota. A menor delas é a nota 25, e ela indica uma dependência total. Isso significa que a pessoa avaliada não consegue fazer aquela tarefa sozinha de jeito nenhum e depende 100% da ajuda de terceiros. Subindo um pouco, temos a nota 50. Essa nota é usada quando a tarefa até é feita, mas exige supervisão constante, algum tipo de incentivo ou uma ajuda parcial de outras pessoas. Depois vem a nota 75, que é a chamada dependência adaptada. Nesse cenário, a pessoa já consegue realizar a atividade sem outra pessoa do lado, mas para isso acontecer, ela precisa de um ambiente adaptado, ou talvez realize a tarefa de um jeito diferente e um pouco mais lento que o padrão. E para fechar, se a atividade é feita de forma completamente autônoma, sem necessidade de qualquer adaptação ou ajuda de fora, o avaliador dá a nota máxima para aquela tarefa, 100 pontos.
Então, o ponto crucial dessa avaliação inteira é a soma total. E aqui tem uma pegadinha que engana muita gente. A lógica é exatamente ao contrário do que se espera. Quanto menor for a soma dos pontos, maior é o grau de deficiência que o INSS reconhece. Se somar tudo e der 5.739 pontos ou menos, a deficiência é grave. Entre 5.740 e 6.354 é moderada. Entre 6.355 e 7.584 é leve. E muita atenção, se a soma bater 7.585 pontos ou mais, infelizmente o INSS considera a pontuação insuficiente para liberar a aposentadoria como pessoa com deficiência. Para deixar tudo ainda mais simples, podemos resumir a avaliação da perícia em 3 passos. Primeiro, aplica-se o formulário IF-BRA. Segundo, somam-se os pontos. E o terceiro passo é a aplicação de algo chamado método Fuzzy. Apesar do nome assustar um pouco, o método Fuzzy é só um ajuste qualitativo final. Ele olha para o contexto social geral, os obstáculos do ambiente onde a pessoa vive e trabalha e pode fazer uma reavaliação dos pontos para refletir a realidade com muito mais justiça. E chegamos ao nosso último tema, o ponto 5, o valor do benefício. Essa é a parte mais aguardada, não é? Como é que todo esse cálculo vira dinheiro no bolso do segurado? Para o primeiro caminho, que é a aposentadoria por idade, o cálculo parte de uma base de 70% do chamado salário de benefício. Aí, a cada grupo de 12 meses completos de contribuição, adiciona-se mais 1%. O que significa que, com o tempo, o valor vai subindo, podendo chegar no teto máximo de 100%. Agora vamos ver como isso escala no caminho por contribuição. Aqui o salto financeiro é maravilhoso logo de cara. O benefício já sai pagando 100% do salário de benefício, sem precisar ficar acumulando anos extras só para engordar a porcentagem inicial. O mais bacana de tudo isso é que essas duas modalidades ficaram protegidas das mudanças mais duras daquela reforma da Previdência. O cálculo ainda pega a média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994, jogando fora aquelas 20% menores que só puxariam a média para baixo. E sabe aquele temido fator previdenciário? Ele só entra na matemática se for para aumentar o dinheiro. Se for para diminuir, ele é simplesmente ignorado pelo sistema. Mas antes da gente encerrar, um alerta prático e absolutamente vital. Não dá para ser passivo nessa hora. É preciso provocar o INSS. Mesmo que a empresa ou o sistema do governo já classifique o trabalhador como pessoa com deficiência, é obrigatório apresentar laudos médicos recentes e muito bem detalhados na hora de pedir aposentadoria. São esses papéis que disparam todo aquele processo rigoroso de avaliação. Isso nos leva à nossa grande reflexão final. Qual caminho garante o melhor benefício para cada realidade específica? Porque, de um lado, a aposentadoria por idade ignora a gravidade da deficiência. Do outro, a por contribuição paga 100% logo de cara, mas exige passar na lupa daquela pontuação médica. É por isso que analisar o histórico de trabalho com bastante cuidado é o passo definitivo para uma aposentadoria tranquila. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.